E aí, pessoal, vamos aí para agora começar mais uma semaninha. Vamos à obra, deixa eu me arrumar, ficar mais gato, como sempre. Semana 15, tá? Semana 15. E aí a gente já vai terminando radioatividade. Tá vendo, pessoal? Passa rápido. Ainda bem, né? Estamos chegando na metade do curso. E agora é hora da gente dar uma olhada, uma revisada. Então semana que vem vai ter materialzinho no grupo não, na página do curso, tá? Eu vou botar revisão metade do curso. Estou inventando aí no nome, eu vou perguntar a Fernandinho e Arthur, que eles são bons de nome. E aí a gente vai fazer uma revisão bem legal para vocês com resolução, tá bom? Então hoje a gente começa com radioatividade, as aplicações da radioatividade. Então, na aula passada, a gente viu a questão da radioatividade nas usinas nucleares, produção de energia, fissão, que era a quebra do núcleo, fusão, que era a formação do núcleo. Aí a gente viu também que a fissão formava a bomba atômica, que a fusão formava o quê? A bomba de hidrogênio, que os reatores das usinas são de fissão e que a gente não consegue obter energia de forma pacífica de fusão. A fusão só é usada na produção da bomba de hidrogênio. Então, a gente hoje também sabe, pessoal, que a radioatividade está no nosso dia a dia. Tá não só na questão da energia produzida, como, por exemplo, nos exames de imagens. Então, os exames de imagem na medicina, a grande maioria deles, pelo menos os mais complexos, eles são sempre exames relacionados com radioatividade. A pessoa recebe um contraste, esse contraste é um elemento radioativo, tá? Dependendo de onde vai ser o exame, qual é o órgão que ele pretende. Então aí você tem vários tipos de elementos radioativos que serão usados, todos com a meia-vida realmente pequenininha, para que ele seja logo liberado do organismo, entre aspas, né? Após 10 meias-vidas dele, ele não tenha nenhuma atividade e isso não vai fazer nenhum mal substancial a gente. Também se usa muito na agricultura, tá, pessoal? Hoje em dia a gente tem os alimentos irradiados. O que é ser um alimento irradiado? O que é ser um produto qualquer irradiado? Veja bem, então hoje, para que um produtor de, sei lá, mamão, ele quer vender o mamão dele. Então, o objetivo maior dessas grandes indústrias é que o mamão não apodreça no caminho entre onde foi produzido e onde vai ser comercializado. Então, nesse meio tempo aí, ele não pode apodrecer. Então, ele tem que evitar que os micro-organismos se proliferem naquela amostra. Para que isso aconteça, pessoal, eles podem usar várias substâncias, tudo que a gente conhece, os agrotóxicos, e agora, infelizmente, o Brasil dá um retrocesso e libera vários agrotóxicos que não devia ser liberado, mas tudo bem. Mas também tem a radioatividade, e aí isso é bem mais tranquilo, porque eles passam o produto, que não precisa ser só alimento não, viu? Até mesmo material hospitalar, que precisa passar por um processo de limpeza, né? Então o que eles fazem? Passam pela máquina de radiação e eles recebem uma quantidade de radioatividade suficiente para que mate os micro-organismos, mas ele continua lá intacto e não é nenhum grande problema para a sociedade, muito pelo contrário, ele ajuda na limpeza, na eliminação de micro-organismos e tudo mais. Então vamos lá para entender que nem sempre a radioatividade deve ser relacionada com problemas. Eu tenho falado muito isso na aula. Pelo contrário, a radioatividade é uma fonte de energia limpa. Quando a gente diz que é uma fonte de energia limpa, a gente está querendo dizer a você o quê? Que ela não libera gases tóxicos. Porque algumas pessoas dizem, mas ela produz lixo. Mas, pessoal, a energia limpa é aquela que não joga na atmosfera SO2, CO2, SO3, gases que provocam efeito estufa, ou gases que provocam chuva ácida, ou gases tóxicos no modo geral. A radioatividade não faz nada disso, tá? Ela é uma energia limpa, uma grande quantidade de energia, é uma saída para o problema energético do mundo, tá? E é utilizada
O Japão tem mais de 50 usinas nucleares. A França, 75% da sua energia é de matriz nuclear. E se a gente começar a analisar, vários países têm essa política de energia nuclear. Legal? Então vamos aqui para a questão de número 1. Ele diz aí: um hospital foi denunciado por realizar sessões de radioterapia com um equipamento cujo irradiador, denominado bomba de cobalto 60, está vencido. O cobalto 60 é usado como fonte de radiação gama e possui um período de semi-desintegração de 5,26 anos. Pessoal, o que é o tal período de semi-desintegração? É o período de meia-vida, ou seja, é o tempo para que a amostra reduza-se à metade, tá? É o tempo para que a amostra reduza-se à metade. Ele está me dizendo que o tempo de meia-vida é de quanto? 5,26 anos. Aí ele diz: esse hospital realiza sessões de radioterapia para o tratamento contra o câncer, utilizando radiações ionizantes com o objetivo de destruir células neoplásicas para obter uma redução ou desaparecimento da lesão maligna. Nesse caso, a denúncia é infundada. Por quê, pessoal? Olha, pessoal, o que é que a gente precisa entender? Que a cada 5,26 anos, se aqui eu tenho uma massa inicial, quando passa esse intervalo de tempo, essa massa reduz-se à metade, tá bom? Então, o que é que ele está dizendo a você na questão? Ele está dizendo que o hospital foi denunciado porque está o irradiador está vencido. Vamos ver o que é que isso tem de verdade. Não tem muito sentido, tá? Dizer que o radiador está vencido. Porque mesmo que a gente tenha uma menor quantidade, no caso do cobalto, ele continua sendo um elemento radioativo. Ele continua emitindo radiação, tá? Ele continua tendo seu objetivo, que é o quê? Fazer com que os raios gama cheguem até a célula com câncer neoplásico, tá certo? Então vamos lá, letra A. A fonte de radiação manteve a massa de cobalto em razão da reversibilidade da reação de desintegração. Não. Reversibilidade? Então, vira cobalto, desvira, desvira. Reversibilidade tem sentido para falar de quê? Reações que alcançam o equilíbrio químico. Isso não é o caso, né? A reação de radioatividade não é reversível. O elemento vai se desintegrando, vai se transformando em outro e sua massa vai reduzindo a metade a cada meia-vida. Então está errado. Letra B. A concentração do radioisótopo na bomba passa a tornar mais perigoso o trabalho do técnico responsável pelo manuseio do equipamento. Pessoal, a concentração do radioisótopo, tá certo? A quantidade do radioisótopo vai diminuindo, mas mesmo assim ele continua sendo igualmente radioativo. Então é bom lembrar que essa alternativa não tem o menor sentido, continua se tendo que se ter os mesmos cuidados que se tinham antes, né? Não tem sentido. C. Apesar da diminuição da massa da amostra radioativa, mantém-se a emissão de radiação gama. Logo, o tratamento continua sendo eficaz. Verdadeiro, não é? O elemento continua emitindo sua radiação. Ele não deixa de ser radioativo porque sua massa está reduzindo a metade. Então, primeira letra é C. Mas vamos à luta, calma. O primeiro é letra C. Mas a gente continua comentando. D. A quantidade de cobalto radioativo presente na amostra no momento da denúncia é 50% menor do que o período inicial de utilização do irradiador. Vê bem, ele diz o quê? Eu voltei para a pergunta. Um hospital foi denunciado para realizar sessões de radioterapia com equipamento cujo irradiador, denominado de cobalto, está vencido. Então me diz, ele só me diz o que aí? Que o período de meia-vida é de 5,26 anos.
Ele não me disse se já passou uma meia-vida, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Não existe essa relação de está vencido, não tem sentido. Letra E, o cobalto 60 continua sofrendo reações de transmutação ao ter seus núcleos bombardeados com radiação gama. Ele não está sendo bombardeado por radiação gama. O cobalto está o quê? Está liberando radiação gama. Ele não está recebendo a radiação, ele está jogando ela para fora. Então, a primeira questão é letra C. 2. Eita, essa questão é muito interessante. Essa questão, pessoal, ela é do Enem, né? Como você está vendo aí, e ela trata de um tema bem real, que foi um comandante do avião que viu lá no material que estava chegando o símbolo da radioatividade, e ele achou que era um material radioativo e disse que não ia levar. Só que não era exatamente esse o problema, é porque ali era um produto irradiado. Lembre-se, o que é que eu falei agora há pouco? Produto irradiado, na verdade, ele traz vantagens para a nossa sociedade, ele não traz desvantagens. Então vamos lá. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser no material radioativo e quais os efeitos, consequências do uso da radiação pode gerar medo e tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Aí ele diz aí, uma companhia, abre aspas, né? Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Lembra que eu falei? Aí ele diz, a decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, bora comentar, é totalmente equivocada. Material irradiado não é material que emite radiação, muito pelo contrário, né? Aí a letra E, o intervalo de tempo após a esterilização é mais que suficiente para que o material não emita mais radiação. Não tem nada a ver. O material é irradiado, a quantidade de radiação dele é muito baixa, ele não emite radiação. Letra D. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. Pessoal, ele não acumula radiação. Tem que entender isso. Ele não é um material radioativo. Então ele não emite nem abaixo, nem acima, nem o normal. Ele não emite radiação. C. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Eu tenho medo dessas alternativas, sabia? Porque elas são meio sem sentido. Aí a turma diz, eu acho que é essa. Porque tudo que tem falta de sentido, que leva você a não entender bem, algumas pessoas acham que é a resposta. Pelo amor de Deus, se não tem sentido, é porque você não é a resposta. Você estudou. Só pode ser resposta algo que você identifique. Tá? B. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Ele não emite radiação, tá? Ele é irradiado, ele não é radioativo. E letra A, tomara Deus esteja a resposta para ter gabarito, ele diz assim, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Exatamente isso, não é? Então, a resposta da questão, letra A. Por sinal, a companhia aérea levou uma multa legal, viu? Porque estavam precisando do material no local. Questão 3. A questão 3, estou com ela aqui do meu lado, é uma questão bem legal. Ele diz assim, esse símbolo aqui, pessoal, identifica os alimentos que são irradiados, tá? Quando tu for no supermercado, dá uma olhadinha, tem um bocado, tem carne, óleo, tem tudo já irradiado. Aí não fica assustado não, pode levar para casa. Aí diz aí, ó, batata frita, ó. Estima-se que no Brasil, a quantidade de alimentos desperdiçados seria suficiente para alimentar 35 milhões de pessoas. Eu não gosto dessas coisas não gosto não. Uma das maneiras de diminuir esse desperdício é melhorar a conservação dos alimentos. Um dos métodos disponíveis para tal fim é submeter os alimentos a radiações ionizantes, reduzindo assim a população de micro-organismos responsáveis por sua degradação. Uma das tecnologias existentes emprega o isótopo de número de massa 60 do cobalto, uma fonte radioativa. Esse isótopo decai pela emissão de raios gama e de uma partícula beta e é produzido pelo bombardeamento de átomo de cobalto de número de massa
59. Vê bem, pessoal, vamos lá. Ele nos fala algumas coisas aqui. Vou ficar aqui de lado para você. Olhe para o meu perfil quase grego. Olha, ele diz aí, ó, que o cobalto, tá certo? De número de massa 59 e número atômico 27. Você tem que ter uma tabela periódica, viu? Senão não faz não. Aí ele diz, ó, recebe um nêutron, ou seja, ele é bombardeado pelo nêutron. Vai produzir quem? Vai produzir o cobalto, 59 com 1, 60, 27 com 0, 27. Era esse que você queria. E é isso que você obtém. Tá? Aí ele diz que depois o cobalto, ele, 27, emite beta, ele falou, viu? Não tem nada a ver com isso. E emite gama. Gama não vai alterar nada. Gama é apenas radiação. E vai originar outro elemento, que no caso é o níquel. 27, aqui vai 28. Porque 28 menos 1 dá 27. Cada vez que eu emito uma partícula beta, um próton surge no meu núcleo. Muito bem. E aqui 59 continua 59. Tá certo? Então assim a gente faz. Desculpa, aqui é 60, né? Se for 60, aqui continua 60. Legal? Então essa é a primeira das reaçõezinhas bonitinhas, ó. Cobalto sofreu o ataque do nêutron, né? E o segundo, o cobalto emite radiação beta, né? Então ele diz aí. Aí olha, na letra A, serão essas duas. Na letra B ele diz: um aparelho utilizado na irradiação de alimentos emprega uma fonte que contém inicialmente 100 gramas de cobalto, admitindo que o tempo de meia-vida do cobalto seja de 5 anos, ou seja, ele reduz a metade a cada 5 anos. Aí ele fala, calcule a massa desse isótopo após 15 anos. Aí, pessoal, eu tenho notado que nos PP, tá certo? Os acessos estão muito altos, graças a Deus, né? Porque o pessoal não está com muita dificuldade nisso, não. Ó, sem fórmula a gente tem feito, né? 100 vira quanto? 50, que vira quanto? 25, que vira quanto? 12,5, não é? Então você tem quantas meia-vidas? 1, 2, 3. E cada meia-vida dele vale 15 anos, né? Então 5, 10, 15. Após 15 anos, ele passou de 100 para 12,5. Então a resposta é 12,5. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Ah, Gustavo, diz aí, se tu quisesse fazer por fórmula, como é que era? Olha, pessoal, se você quiser fazer por fórmula, você faz assim, ó. X é o quê? Tempo total, que é 15 anos, sobre o tempo de meia-vida, que é 5 anos. Então são 3 vezes que ele desintegra, que X é a quantidade de desintegração. Já deu mais trabalho, mas tudo bem, né? 2 elevado a X é massa inicial, que é 100, sobre a massa final, onde X é 3. Então, quem é a massa final? 100 por 8, que 2 a terceira é 8, que dá 12,5. Oxe, Gustavo, dá igual, né? Não dá nada? Claro, né? Oxe, ó, escolha o jeito que você gosta de fazer. Lembre-se que a melhor maneira de fazer é a maneira que você acerta. Vou sair da frente, olha aí. Olharam? Tá bom demais. Então vamos à luta. Vamos para a questão de número 4. Opa! UNB. Vê, pessoal. A UNB, eles colocaram aí pra gente uma questão bem legalzinha, tá? Então vamos à luta. Ele diz assim: o processo de irradiação pode ser utilizado para aumentar o tempo de conservação dos alimentos, por meio de eliminação de micro-organismos patogênicos e de insetos. A irradiação geralmente é feita com raios gama, originados do cobalto 60. Acerca da radiação, julgue os itens a seguir. Vamos mais uma vez falar de irradiação de alimentos, tá? Irradiação de alimentos. Eu estou com vontade de ir na internet e mostrar aqui o que é uma irradiação de alimentos
Mais uma vez, que eu já falei com as minhas palavras 3 vezes diferentes, mas daqui a pouco a gente vê. Aí ele diz assim, vê, a radiação gama é originada de uma transformação química. Falso. Fenômenos radioativos não são nem físicos nem químicos, são o quê? Nucleares. São radioativos. Então, a alternativa primeira é falsa. Falsa. Tá? Cuidado para não cair nesse tipo de pergunta. Falsa. Tá? Se um átomo de cobalto emite apenas radiação gama, isso significa que ele não sofre transmutação. Pessoal, se ele emitir alfa, o que é que acontece? Diga-me, diminui 4 na massa e 2 na carga. Se mexeu na carga, ele mudou, transmutou, passou para outro. Puxa, por quê? Porque se você mexe no número de prótons, você altera o elemento. Lembre-se, o que é um elemento químico? Conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Se você mexe no número de prótons, o cara vira outro, né? Então, se o átomo emite gama, ele altera alguma coisa? Não, ele continua sendo ele mesmo. Então, a alternativa está verdadeira. Muito boa essa questão. O NB, né, faculdade legal. Aí ele diz, um alimento irradiado contém átomos de cobalto 60 porque foram adicionados ao mesmo no processo de tratamento. Não. Se ele contivesse, ou estivesse com átomos de cobalto na sua estrutura, ele seria radioativo. Ele não recebe o átomo, ele recebe apenas a radiação. Por isso que ele não emite radiação. Então essa alternativa está falsa. E último, no processo de radiação, o feixe de raios gama pode ser direcionado aos alimentos por meio de placas elétricas devidamente polarizadas que desviam tais raios. Alfa. Isso aqui, ó, é positivo, aqui é negativo. Aqui tem um elemento, tem uma fonte. Quem é que vem para o lado negativo? Alfa, que é positivo. Quem é que vai para o lado positivo? Beta, que é negativo. E quem é que passa sem sofrer nenhum desvio? Gama. Então, claro que isso está errado, pô. Gama não tem carga. Como é que ele vai ser defletido por alguém? Não tem sentido, tá? Gama não sofre desvio. Então a alternativa está falsa, tá? Falsa. Ficou como então? Falso, verdadeiro, falso. Legal? Então, pessoal, acho que dá pra gente sentir bem aí, né? Que esse finalzinho do assunto ele é muito tranquilo. Vocês vão gostar. Sim. Está terminando, né? Olha aí. De acordo com a publicação Química Nova Escola, volume 33 de maio de 2011, no limiar do século XX, o conhecimento ainda incipiente sobre radioatividade e seus efeitos atribuiu ao rádio poderes extraordinários, como capacidade de ser responsável pela vida, vê bem, pela cura de doenças tidas como irreversíveis e ainda pelo embelezamento da pele. Eu já falei isso em sala. Quando Marie Curie e aquele pessoal começou a estudar, se vendia radioatividade em tudo, pessoal. Vendia maquiagem com radioatividade, porque tirava a mancha da pele e tal, né? Ficava todo mundo bonito. Depois caía a pele, mas naquela hora ali resolvia. Então, assim, muito bronca isso, né? Eles acharam, assim, a grosso modo, que tinham descoberto a elixir da longa vida, pô. O pessoal, na época, ficou enlouqueceram, viu? Todo mundo achava que, esse negócio é fantástico. Realmente é, né? Mas tem que ter cuidado. A partir dessas concepções foram criados cremes, shampoos, compressas e sais de banho, presa de rádio. Sobre os efeitos e aplicações da radiação, assinarem a única alternativa falsa. Imagina, se for no supermercado, tivesse lá Protex Rádio, tu ia comprar para tua casa? Não era uma boa ideia. Não é verdade? Então vamos à luta aí. Mas eles... depois, pessoal, olha, eu sempre dou umas dicasinhas aqui, ó. Quem gostar de ler, você até gosta, né? Quem tiver um tempinho para ler, tem uns livros que são bem legais. Tem 2 biografias de Marie Curie que são muito boas.
E aí elas dão, eu vou trazer na próxima aula para mostrar a vocês. Não vou emprestar não, é só para mostrar, nem se alegrem. Vou até trazer uma foto, que é melhor. E também tem um livro chamado A Colher que Desaparece. É muito legal esse livro, ele fala de algumas curiosidades assim, do dia a dia de química. E tem os botões de Napoleão. Então aí vai estar chegando aí um intervalozinho no meio do ano, dá uma olhadinha. Não é um livro de química não, pô. É um livro de ciência, assim, é bem interessante, muito interessante, tá? Então também tem um livro Alice no País do Quanta. Esse aí é uma figuraça, esse livro. Mas vamos lá. É mais difícil que esse, mas é bom. Então vamos ver, é a falsa, né? Ele diz assim, ó, a energia cinética das partículas alfa, oriundas da desintegração do rádio, é convertida em energia térmica após colisões. Ele quer a falsa. Isso é totalmente verdadeiro, tá bom? Verdadeiro. A energia cinética, ela vem lá das partículas alfa, é relacionada com a velocidade, tá? Quando você bate, ela tem uma variação, uma troca de energia. Ela vira também uma parte dela, vira energia térmica, não é isso? Então, por isso, a alternativa é verdadeira. B. A radioatividade está presente em todos os seres humanos, como, por exemplo, o isótopo radioativo do carbono 14. Verdadeiro. A gente já falou sobre isso aqui. É verdadeiro, sim. C. Os raios gama e os nêutrons não apresentam efeitos graves nos seres humanos, por conta de sua pequena capacidade de penetração. Falso. O raio gama tem o maior poder penetrante. O raio gama, ele vem virado no movimento e passa direto. Então, não tem sentido o que ele está dizendo aí, está falso. D. As radiações nucleares provocam ionização com alterações moleculares, formando espécies químicas que causam danos à célula. É verdade, né? Você tem que ter muito cuidado com a radiação. Então, a resposta que ele quer a alternativa falsa. A alternativa falsa está na letra C de casa, tá certo? Então, pessoal, lembrar, é importante que a gente entenda que o ponto principal dessa aula são alimentos irradiados, tá certo? Então, o que é um alimento irradiado? Ele é radioativo, Gustavo? Não, ele não é radioativo. Ele apenas sofreu o quê? Ele recebeu, passou aqui, recebeu radiação para que mate micro-organismos. De um modo geral, ele fica sendo muito mais protegido, tá? Mas ele não tem uma radioatividade intensa. Então ele não é um objeto que vai passar radioatividade para você, tá certo? Então daí vem o que a gente chama de irradiação. É muito relacionada a alimentos, mas também pode ser material de dentista, material médico, material da agricultura, pode ser em diversos meios, tá certo? Lembre-se também que a radioatividade tem uma função, por exemplo, quimioterapia e radioterapia, tá? A radioterapia, ela é pontual, é a radiação batendo no tumor, tentando fazer com que queime ele, mate ele, tá? A quimioterapia é orgânica, o elemento radioativo entra no seu organismo de um modo geral e aí ele vai matando as células que estão mais enfraquecidas, no caso as células doentes, mas em compensação é um tratamento que também machuca muito a pessoa, né? Porque não mata só o que está doente, então debilita um pouco, as células que se reproduzem mais rapidamente são as mais sensíveis. Então, a pessoa fica com a boca seca, não é? A pessoa perde um pouco do paladar, os cabelos, que são células que estão sempre nascendo, né? Os pelos caem, e aí tem uma série de efeitos que a gente bem conhece, tá legal? Então, pessoal, essa aula de hoje, tá? A gente viu exatamente o que está acontecendo com radiação, alimentos irradiados, produtos irradiados, onde é que se usa a radiação no dia a dia, a marcação de elementos radioativos, e aí a gente percebe o quanto esse assunto radioatividade englobou o nosso universo. Então entenda, tá certo? A gente termina a radioatividade agora, semana que vem
Se não estou enganado, eu acho que eu não estou, a gente volta para a questão de isomerias. Então, vamos lá estudar e lembre-se, estamos no meio do curso, isso é bom, não é ruim, não fique com contagem regressiva, fique entendendo que 15 semanas já se passaram e que você está com muito mais conhecimento do que tinha há 15 semanas atrás, tá? E a gente vai caminhando. Estamos aí, pessoal, esperando todos vocês. Nos procurem lá na Arena de Dúvidas, que é o lugar onde você tem que aproveitar mais nosso curso, tá bom? Beijo para todo mundo, boa aula e espero vocês, tá certo? Tchau, pessoal, valeu!